Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Começando mais um programa Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Quero saudar você, querida e querido telespectador e rádio ouvinte, por estarem conosco nesse momento aqui. Quero também saudar os técnicos, as técnicas e todos aqueles que estão aí nos bastidores trabalhando, né, para chegar para você este programa, este conteúdo e todas as programações 24 horas por dia na sua TV Mundo Maior e na sua Rádio Boa Nova. Eu sou o Nando Garcia e quem está aqui conosco, Franciele Pasquim, a nossa querida Fran, lá de Tupã. Fran Tupã, tá vendo como... Até dá para fazer um verso, né, Fran? É verdade, Nando. Olá a todos, obrigada pela oportunidade de estar aqui compartilhando mais algumas pérolas aí do nosso Evangelho de Jesus, sempre uma alegria. Muito bem. Então, olha, hoje nós escolhemos aqui um tópico que é do livro Pão Nosso, né? A gente tem também nos outros programas, com os outros parceiros, a gente tem estudado esse livro aqui, é muito interessante na psicografia do nosso querido Chico Xavier, na autoria do nosso Emmanuel. E hoje a Fran, né, vai comentar com a gente aqui governo interno. Então, o Emmanuel, ele vai lá no Evangelho, ele sempre escolhe uma passagem do Evangelho. Aqui ele escolheu das cartas de Paulo, 1 Coríntios 9, 27, que diz o seguinte: antes subjugo o meu corpo e reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha, de algum modo, a ficar reprovado. Então, essa é uma passagem de Paulo aí para nós. E o Emmanuel, no primeiro parágrafo, ele diz: efetivamente, o corpo é uma miniatura do universo. Só isso aí, hein, Fran? Dá uma palestra, né? E queria que você comentasse essa frase aqui. Efetivamente, o corpo é a miniatura do universo. Essa mensagem, né, Nando, ele vai trazer aí a ideia, né, como o próprio título já diz, do governo de si. Quem é cada um de nós, né? A nossa estrutura, tanto física, quanto espiritual, quanto moral. A ideia de que o equilíbrio de uma unidade, né, de um corpo, de um espírito, equilibra também o planeta. Essa ideia que ele vai trazer, que nós, né, com as nossas atitudes, os nossos pensamentos, nós também vamos colaborar para essa harmonia, porque nós somos um mini mundo. Então, é interessante a gente refletir sobre essa ideia de sermos parte dessa criação e sermos um mundo. Então, por isso que nós precisamos aí nos autogovernar, né, nos autodisciplinar. E nada mais interessante, né, do que trazer um trecho aí de Paulo, que fez bem esse percurso para dentro de si, né, reconhecendo suas falhas e aprimorando as suas virtudes. Então, é bem interessante esse início aí da mensagem de Emmanuel. É verdade, Franciele. E nada como a gente governar a si mesmo, né? Às vezes a gente quer sair governando tudo que está à nossa volta, a gente quer ditar comportamento para os outros, a gente quer apontar erro dos outros, e a gente precisa olhar também para o nosso governo interno, governar o nosso ser, que ele coloca aqui, né, como um mundo, como miniatura de universo. Olha só a responsabilidade nossa, né, Fran? E ele fala assim, né, já dizendo aquilo que acabamos de dizer: imprescindível, portanto, saber governá-lo, né? Esse governo de si mesmo, né, Fran? Exatamente. O governo de si, ele tem a ver com essa busca, né, de um equilíbrio e de uma disciplina também. Me lembra bastante Chico Xavier aqui: disciplina, 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 né, o trabalho. Então, esse trabalho de todos os dias, nós levantarmos, né, cuidarmos não só da nossa aparência,
mas também dos pensamentos que vão ali nortear o nosso dia a dia, as tarefas que nós vamos fazer. Tudo isso vai contribuir para esse governo. Então, de nada adianta, né? Nós queremos governar todos ao nosso redor e esquecemos de sermos esse governo de nós mesmos, né? Não terceirizar essa responsabilidade. Há coisas que só nós podemos fazer por nós mesmos, né? Acho que isso é bem interessante. Às vezes a gente culpabiliza e responsabiliza muitos outros por aquilo que só cabe a nós. A doutrina nos orienta nessa maneira. Nós somos os autores, né, da nossa própria história e precisamos fazer aquilo que é para nós, né, o nosso autocuidado, nosso amor próprio, mas sem, né, a arrogância, sem o orgulho e o egoísmo, né? É aquele autocuidado com empatia, com compaixão, né, para que a gente possa aí conviver bem em harmonia. É verdade, Fran. E aí ele fala aqui, representação em material terrestre da personalidade espiritual é razoável esteja cada um atento às suas disposições, né? Não é que a substância passiva haja adquirido poder superior ao da vontade humana. Todavia, é imperioso reconhecer que as tendências inferiores procuram subtrair-nos o poder de domínio. Então, a gente tem a responsabilidade desse domínio, né? A gente tem que trabalhar as tendências inferiores que existem em nós. Muitas vezes as pessoas, né, Fran, têm aquela curiosidade de saber, quem será que eu fui no passado? Né? Acho que eu fui um rei, né? Acho que eu fui um príncipe, uma princesa, uma rainha, né? Aí a pessoa fica curiosa para saber, quer fazer regressão e tudo mais para saber, pergunta aos espíritos, quem fui eu em outra vida? Basta a gente examinar as nossas tendências, a gente já sabe quem nós fomos. Se a gente tem más tendências, se a gente tem aqueles pensamentos, né, que não são muito bons, assim, provavelmente é de onde a gente está vindo, né? E ele fala aqui que é imperioso reconhecer que as tendências inferiores, e essas tendências procuram subtrair-nos o poder de domínio. Quer dizer, a gente acaba, por essas tendências, né, não governando a si mesmo, como ele fala aqui, né? Subtrair-nos ao poder do domínio, dominados por quem? E por o quê e por quem, às vezes, né? Por situações e obsessões também, né, Fran? Me fez lembrar aqui, né, as nossas emoções mesmo, e nos subtrai aí em todos os momentos, principalmente a raiva, a ira, ela nos tira do eixo, né? A pessoa geralmente fala assim, eu estou fora de mim. Na verdade, nós não estamos fora de mim, é que o nosso mim, entre aspas, o nosso eu, está em desequilíbrio, porque aquela emoção nos dominou. Por quê? Ainda falta o nosso ajuste, falta o respirar fundo, né? Falta tomar a água do nosso lar, aquela água para engolir, né, a nossa raiva, às vezes o nosso momento ali de ira. Então, quando a gente vai analisando as nossas emoções e dizendo para nós mesmos, né, por que eu estou sentindo raiva? Eu vou entender aquele sentimento. E fazendo esse questionamento, eu vou ver que às vezes é um ciúme, às vezes é uma incompreensão dos desígnios divinos, é uma ideia de que comigo nada de ruim pode acontecer. Então, todos esses pensamentos vão me tirando do meu eixo, do meu equilíbrio. Logo, eu não consigo me governar. Por isso que a orientação, né, da espiritualidade, e na doutrina espírita a gente vai encontrar isso em muitos momentos, né, principalmente ali com Joana de Ângeles, Emmanuel, as orientações de que nós temos que todo dia orar e vigiar, né, analisarmos as nossas tendências, analisarmos as nossas emoções, porque se eu sei que determinada situação me irrita, por que eu vou me colocar naquela situação? Ou posso me colocar na situação consciente de que aquilo me irrita? Quais são os mecanismos, né, que eu vou utilizar para eu não
me desequilibrar e não perder o governo de mim, né? Então, o governo de si. Então, isso é importante que a gente reflita, né? Então, quais são as situações que são geradoras ali do meu desequilíbrio? Logo, é a mesma coisa. Estou pensando aqui a pessoa que está numa condição de questão do alcoolismo. Qual que é a dica, né? Evitar o primeiro gole. Isso não é por acaso que isso é uma diretriz, né? De grupos para ex-alcoólatras. É justamente para que, não tomando esse primeiro gole, não se desencadeie um processo, né? De perda de si mesmo, de realmente esse autogoverno não caia em desequilíbrio. Então, é geralmente isso, é aquilo realmente, a gente vai ter que analisar o que me desequilibra, o que me tira do eixo, o que me faz perder, né, o governo de si, para que eu possa direcionar as minhas atitudes, os lugares que eu frequento, as amizades que eu tenho e tudo aquilo que eu possa vir encontrar na minha vida. Então, é a disciplina. Então, acho que é um bom começo aí a gente ter essa disciplina. E vai custar, né? Renúncia vai custar aí algumas dores, né? Mas são transitórias, né? As perenes, elas permanecerão porque são do espírito. Então, a gente tem que pensar um pouquinho sobre isso. É verdade, Fran. Pensar e agir, né? Porque a gente tem que ficar prestando atenção nesse impulso, nesse primeiro impulso que a gente tem, esse passo que a gente vai dar, né? Para que aquilo que você está falando, a gente muitas vezes está com o nosso emocional descontrolado, a gente vai ser levado, né? De roldão, muitas vezes. Então a gente tem que buscar esse governo, a gente tem que pensar, a gente tem que raciocinar. Porque se a gente faz a coisa sem pensar, a gente vai de roldão mesmo, vai cambaleando, vai tropeçando. Então, é importante que a gente se discipline, como, né, você colocou, até lembrou, das 3 recomendações do Emmanuel para com o Chico. Nós precisamos nos disciplinar. Nessa escola da vida, se a gente for muito atrás do que está na mídia, o que a mídia dita, o que a gente está ouvindo aí de fake news, né? Se a gente for atrás disso, imagina. Então, a gente tem que ter esse governo, primeiro, analisar, avaliar tudo para o nosso próprio benefício. E isso que o Emmanuel vem aqui nos recomendando, né, Fran? E ele fala que é indispensável esteja cada homem em dia com o governo de si mesmo. Em dia, né? A gente tem que sempre estar atualizando, né, Fran? A gente não pode ficar todo dia aí deixando o barco correr, a gente tem que ficar se atualizando para a gente não cair, né? Para a gente não se desgovernar, não é verdade, Fran? Sim. Além do que, né, Nando, me fez lembrar aqui, a ideia da espiritualidade de estar sempre presente, mas nós somos uma antena, né? E estamos captando ali bons e maus espíritos. Então, muitas vezes, sabe aquele dia que a gente já está estressado? Aí a gente já bate o dedinho no sofá. Aí a gente já se irrita com o cachorro da vizinha latindo. Aí, naquele mesmo horário que você tem que terminar algo, alguém resolve cortar a árvore com uma serra elétrica. Então, parece. Aí você fala, poxa vida, nada dá certo comigo. Mas não é, tudo começa a se incomodar, porque você é um vulcão ali, né, em erupção das emoções. Você está sensível, não, mas não para coisa boa, você está sensível para tudo que te irrita. Logo, né, se passar um mosquito perto de você, ele vai ser como se fosse um elefante com asas, né? Tamanho incômodo, porque a gente está ali no momento, né, à flor da pele, né, com os nervos à flor da pele. Então, a gente precisa realmente começar. Tem dia que a gente está tão zen, né? Tão assim, aquele santuário do budismo, aquela coisa zen, né? Como uma monja ali, um monge. E aí, o que acontece? Qualquer coisa ali passa, a gente bate o dedo, não fala nada, cai uma coisa no chão, se limpa, quebra alguma coisa, fala, tá tudo bem, vamos renovar isso. E como pode, né, sermos essa mesma pessoa em 2 momentos iguais? Por quê? Vai depender muito de como a gente dormiu, de como a gente acordou, dos pensamentos que nós tivemos, as pessoas que a gente conviveu, que faz muita diferença.
que a gente convive, né? Tem gente que emana o tempo todo reclamação, dificuldade, então a gente fica imerso como se fosse aquela fuligem de um fogão a lenha, né? Fica tudo empoeiradinho ali, né? Os pensamentos também são assim, então a gente tem que tentar todo dia ali limpar essa fuligem, né? Porque o nosso estágio evolutivo contribui para essas dificuldades, né? É a todo momento. Se a gente for olhar ao redor, tem muita coisa ali nos testando, mas ao mesmo tempo tá aí o nosso aprendizado, né? A gente realmente estar nesse lugar e conseguir ainda assim frutificar, né? Ainda assim levar alguma coisa positiva e não deixar se influenciar tanto, né, pelo que é externo. Aquela paz, né, a paz que Jesus tinha em todos os lugares. É algo admirável, né? E também dos discípulos, né? Que é aquela paz intocável, né, na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, algo que é permanente. A gente ainda está na busca, né? Vamos aos pouquinhos aí, um dia de cada vez. Então, um dia na semana já tá bom, né, para nossa É evolutiva. verdade. E você me fez lembrar, né, quando você fala do princípio, né, começar o dia bem e tal, me lembrou um indígena, né, um líder da aldeia Krená, dos indígenas Krená, que são indígenas lá da região de Minas Gerais, e eles, próximo da aldeia, tinha uma montanha, né? E eles são assim, veja que, como o Emmanuel falou que nós somos a miniatura de universo, eles têm uma visão desse universo em que os animais, eles dão importância para os animais, dão importância para os vegetais, dão importância para os minerais. E olhando a montanha, quando eles acordam e olham para a montanha, eles já sabem, ele fala assim, a montanha nos diz como é que vai ser o nosso dia. E aí, mas como assim? A montanha vai te responder tudo? Ele tem uma conexão tão grande com a natureza que ele sente naquele dia, porque ele fala assim: a montanha disse assim para mim, cuidado com este dia, porque é aquele dia que a gente já não acorda bem, então atenção para este dia. Já aproveita e neste dia comece a governar melhor o seu dia, governar a si mesmo, porque senão a gente acorda, toca o despertador, já pula da cama, já sai fazendo atabalhadamente as coisas que precisa fazer, o dia já começa de uma maneira errada. Então, olha para a montanha, né? Quem contou isso foi o Ailton Krená, né? Que é um líder da aldeia dos indígenas Krená. Ele que disse, né? Que a montanha, ela é como se a gente tivesse um mentor espiritual dizendo para nós, olha, cuidado com esse dia. Se a gente já não acorda bem, procurar já ir governando os primeiros minutos desse dia, né, Fran? Eu pensei bastante na ideia de intuição mesmo, né? São aqueles avisos, né, que Deus nos dá. Então, eu já comecei o dia me machucando, por exemplo, né? Cortei o dedo. Então, mais atenção para esse dia. Então, é um aviso, né? Poderia ter sido algo pior, mas é um aviso. Aquele dia que a gente está meio estabanado, né? Do que pega, derruba, e ali você vai ter uma reunião, por exemplo. Cuidado com o que você vai falar, a forma como você vai se expressar, né? Se dirigir às pessoas. Então, às vezes, são detalhes, né? A intuição, ela é a presença mesmo de Deus na nossa vida, é esse direcionamento, né? Essa luz, e às vezes a gente despreza muito isso. Então, é bem interessante o que você falou sobre essa questão indígena, que é muito forte, né? Dessa integração do homem no meio ambiente, né? Na natureza. Ouvir mais, né? Ouvir-se. Esse também é um governo de si mesmo. É verdade. Aí o nosso Emmanuel continua aqui. A vida interior, de alguma sorte, assemelha-se à vida de um estado, né? Quando você falou aí de mundo, ele falou de universo, ele também está falando do estado, né? Seria um território aí que a gente precisa cuidar. O espírito assume a autochefia, auxiliado por vários ministérios, quais os da reflexão, do conhecimento, da compreensão, do respeito e da ordem.
as ideias diversas e simultâneas constituem apelos bons ou maus do parlamento íntimo. Existem no fundo de cada mente extensas potencialidades de progresso e sublimação reclamando trabalho. Aí ele faz uma comparação ao Estado, a um país, né, que tem lá ministérios, né, que tem a governança, né, de um país. Então, a gente precisa, né, tomar conta, governar. Ele fala aqui que o espírito assume a autochefia, né? Que o espírito deve ser o comandante de tudo. Porque, às vezes, também nesse mini-universo, ou neste mundo, como você falou, como ele também colocou, Estado, a gente precisa ter o domínio, né? A gente precisa estar no comando, o espírito deve estar no comando, porque, senão, o corpo assume. E aí o corpo começa a pedir tudo para nós. Eu quero comer mais, eu quero dormir mais, eu quero reclamar mais. E o corpo começa assim, né? E a gente, quem está no comando aí, né, Fran? É o espírito, né? Exatamente. Me fez lembrar também assim, a pessoa que fala muito, ai, nossa, toda vez eu encontro alguém no trânsito lerdo na minha frente. Meu Deus, cada dia que passa, as pessoas estão andando mais devagar. Quando, na verdade, ela teria que pensar assim: eu preciso melhorar, né, a minha questão com paciência, eu sou muito irritada. Então, eu preciso, não são as pessoas que são lerdas, sou eu que sou irritada, sou eu que sou impaciente, sou eu que não tolero a diversidade, né, que cada um tem um ritmo. Então, logo, o culpado não são os outros. Cada vez que a gente põe culpa nas pessoas, mais heterônomos, né, nós somos, menos autores da nossa história nós somos. Aí, às vezes, a pessoa que responsabiliza muitos outros por problemas que são delas, se acha muito eu, né? Eu sou muito bom, eu sou maravilhoso. E, na verdade, não, ela está escondendo fragilidade, né? Porque fragilidade, dificuldade de enfrentar a vida mesmo de fato, de colocar, né, na autossuficiência dela, a ideia de não cuidando, né, dessas agruras ainda aí do seu espírito, das suas tendências, que ela precisa realmente lapidar. Então, vamos avaliar, né, até que ponto esse eu nosso aí não está muito inflado e precisando revisar emoções, comportamentos, hábitos. Sim, é verdade. A gente tem que examinar aí nossa consciência e verificar o que o espírito está fazendo, né? Ou se ele está governando direito. Aqui ele fala, o governador supremo, que é o espírito, no cosmo celular, né? Redige leis benfeitoras, mas nem sempre mobiliza os órgãos fiscalizadores da própria vontade. A gente não fiscaliza, a gente não toma conta daquilo que é devido, que está sobre o nosso governo, que deve estar sobre o nosso governo. A gente deixa a revelia, muitas vezes, perde esse controle, é como um barco à deriva, que não tem para onde, não sabe para onde está indo, em que porto que vai chegar, né? Sendo levado pela maré, sabe lá onde esse barco vai ancorar. Então, a gente precisa saber para onde, a gente tem que estar com os mapas na mão, a gente tem que saber o caminho que a gente está trilhando. Por exemplo, para nós, né, um mapa assim que a gente pode seguir com tranquilidade, que vai nos dar um bom caminho, um bom navegar, o Evangelho de Jesus. Né? O Evangelho, o que ele nos ensinou, o que ele nos deixou de exemplo, o que ele nos deu de diretrizes, né, nos apontando qual caminho seguir, a gente não vai perder o equilíbrio. Né? Às vezes a gente está, como você está falando, dirigindo, né? A gente está dirigindo o carro, né? Como a gente deve dirigir como o corpo nosso, né? Como que nós estamos dirigindo o nosso corpo? Será que nós estamos, como ele fala aqui, né?
mobilizando os órgãos fiscalizadores? Será que a gente está colocando nessa governança nossa aquilo que deve fiscalizar a nossa própria consciência e não o que o outro está fazendo? Em primeiro lugar, nós é que temos que controlar o nosso comportamento, né, Fran? Isso mesmo, Nando. Fiscalizar, né, o próprio comportamento, as próprias emoções e tentar reajustar, porque senão a gente vai se assemelhar lá aos discípulos, né, em meio à tempestade. Jesus estava lá pleno, sabendo, né, que ele a qualquer momento poderia parar o vento com a sua paz interna, e os discípulos todos muito preocupados, temerosos, por ainda desconhecerem, né, essa fé, essa força, que é esse autogoverno. A fé também contribui para o nosso autogoverno, porque mesmo que nós estivermos, né, em meio à tempestade, em meio ao redemoinho, né, de emoções, se nós tivermos a paz dentro de nós, esse autogoverno, essa âncora, nós conseguimos enfrentar qualquer dificuldade. O que tem acontecido ultimamente com as pessoas, né? A gente observa. Elas se dizem assim: eu não sei para onde eu vou, o que eu tenho que fazer, quais são os meus sonhos. Então a gente observa que há uma perda dessa fé, uma perda de uma bússola mesmo para a vida, por conta de se deixar levar pelas emoções, pelas questões políticas, pelas questões econômicas, pelas questões culturais. Elas sempre existiram, sempre vão existir, e não dá para eu esperar condições ideais para me autogovernar. Eu tenho que, apesar de, continuar seguindo a minha vida. Então, essa é uma diretriz, né, desse século. Nós ainda vamos ver muitas coisas ruins, né, vamos vivenciar, vamos ajudar e vamos ser ajudados. Mas ainda assim a gente precisa tomar, né, nas mãos as próprias rédeas da nossa vida, para que a gente consiga completar aí o nosso planejamento. Então, isso é importante. Como você falou, as rédeas, né? Que os cavalos que estão lá sob as rédeas, que será o comando está nas nossas mãos. Se a gente puxar para a direita, ele vai para, né? Ele vai para um lado. Se a gente puxar pela esquerda, ele vai para o outro lado. Então a gente tem que tomar essas rédeas, porque senão a gente vai sair desenfreado. A gente vai se ferir muito, a gente vai se machucar demais, a gente vai perder, né, tudo aquilo que a gente está conquistando. Às vezes a gente leva tanto tempo para conquistar determinada situação, alguma coisa, e a gente perder isso num desatino, né? Perder isso aí em minutos, né? Uma construção toda. A gente colocou lá os tijolinhos lá para construir, aí de repente a gente puxa um tijolinho, cai toda a parede. Então a gente tem que tomar cuidado com essas situações que venham a acontecer na nossa vida por um descuido nosso, de a gente não cuidar, deixar que a coisa vá entrando naquela zona de conforto que a gente chama, né? Ah, tá bom assim, eu não vou mexer com isso não vou mexer aí porque mas tá bom assim, e vai protelando, né? E vai até que chega o fim da vida, e aí até que a gente parte para o plano espiritual, e quando chega lá, o arrependimento bate, né? Puxa, eu tive a oportunidade nas minhas mãos e não aproveitei. É uma coisa que realmente a gente precisa cuidar, né? Com muito carinho, né, Fran? Exatamente. Até mesmo, né, do quesito religioso, foi nos ensinado cuidar dos outros, né, praticar a caridade para com os outros. Mas se nós não estivermos bem, essa ajuda, ela não vai ser uma ajuda interessante para nós. Então, não é se sobrecarregar pelos outros, é ter boa vontade para ajudar, mas no momento em que você também cuidou de você e vai cuidar dos outros. Você vai estender, né, esse amor de si para os outros. Então, a gente também não pode esquecer disso. É governar ajudando os outros, mas governar a nós mesmos. Cuidarmos também das nossas obrigações, né? Termos esse sentimento de ajudar o próximo, mas também nos ajudar.
a enfrentar. Porque tem gente que se fantasia muito essa ideia da caridade e se anula e se esquece. Só que depois a conta também fica cara, né? A conta fica caro, você vai ter que pagar essa conta. Então a gente também precisa ter esse equilíbrio, né? Não tratar algumas questões como uma fuga da nossa própria realidade, mas conciliar as nossas atividades com as atividades do dia a dia, compartilhadas com outros. Porque a nossa parte a gente vai ter que prestar conta. E como que está esse governo de mim, né? De si mesmo? Como que eu estou em relação a tudo isso? Então a gente precisa pensar sobre isso também, Nando. Acho algo que neste século, mais do que qualquer outro, nós precisamos olhar para dentro de nós, ver o que nos falta e correr atrás, né? Correr atrás daquilo que é necessário, daquilo que vai frutificar, do sentido da vida, do propósito. Mesmo. Bom, com essas palavras aí, que a Fran não disse, a gente vai agora para um momento de prece, de oração e de vibrações, né? É um momento que a gente entra em conexão com o mais alto, com Jesus, com os benfeitores espirituais. E se você aí tem alguém que você queira vibrar, orar, coloque na sua mente, né? Na sua visualização, visualize essa pessoa, feche os olhos e veja essa pessoa e enderece para ela vibrações através desse momento de oração. E aí vamos pedir se a Fran pode nos conduzir aí na prece e na oração, né? E sigamos aí as palavras da Fran. Vamos lá então, Fran, na prece. Vamos lá. Então, convido a todos para cerrar os olhos, respirar fundo, imaginando o Mestre Jesus, o nosso amigo, essa luz imperecível de amor, de paz, pedindo a Ele para que, em forma de um abraço, possa consolar as nossas dores, as nossas angústias, os nossos momentos de aflições, a fim de que possamos encontrar a chave do entendimento, do consolo, da esperança e da fé que renova a nossa vontade todos os dias. Não nos esqueçamos de Jesus em nossas vidas, seja nos momentos de tristezas, seja no momento de alegria. Vamos sempre agradecer a Deus, nosso Pai, a oportunidade da vida, a Jesus, o governador da terra, que nos orienta e nos conduz, em forma de pensamento, de inspiração, de intuição. Que Deus, nosso Pai, possa levar a esse lar, a essa pessoa que você está endereçando essa prece, muito amor, muita luz, muitas bênçãos, e que aquilo que essa pessoa, este lar, esteja precisando, possa ser oferecido através dessa prece. E com a oração que Jesus nos ensinou, vamos fortalecer os nossos melhores sentimentos e as nossas vibrações, endereçada a todos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Sim seja, que bom, né? Que gostoso a gente entrar em sintonia com o mais alto, vibrar por alguém que está precisando, né? Então, o programa Alvorada tem essa, vamos dizer, missão aí, né? Mesmo que pequenina, de a gente, né, colocar a prece no programa para que vibremos aí para o nosso lar, para as pessoas queridas, para as pessoas necessitadas, para o nosso planeta. Então, você que está aí, olha, se quiser mandar uma pergunta para nós, sugestão sobre pauta,
esteja à vontade, envie para as nossas telefonistas aqui, envie para a emissora que a gente vai responder aqui. Endereça para a Alvorada, que aí a gente responde. Antes da gente continuar, eu queria dar um recadinho. Você ainda não é sócia ou sócio do Clube Amigos da Boa Nova? Pois é, o Clube Amigos da Boa Nova tem a missão de estar levando aí, né, para todo o planeta, através da TV, através da rádio, através da editora, que são departamentos da FEAL, da Fundação Espírita André Luiz, a mensagem do bem, do Evangelho de Jesus, do Espiritismo, e você pode colaborar. Você se associando pode colaborar com aquela quantia que você puder, e você escolhe se quer mensalmente, bimestralmente. Entre em contato e ajude outras pessoas do outro lado do mundo, que muitas vezes não tem um centro espírita, possam receber aí essa imagem, esse som, né, desse livro. E então vamos lá, olha, entre no site amigosdaboanova.com.br e também pelos telefones que você pode se comunicar com as nossas colaboradoras e colaboradores a partir das 7 horas da manhã. Então vamos lá, olha, o telefone é o 0 operadora 11 2458 3214. E você pode se comunicar pelo WhatsApp em qualquer parte do mundo onde você estiver para colaborar também. É o 0 operadora 11 97261 0272 é o WhatsApp do Clube Amigos da Boa Nova. Muito bem, então, Fran, vamos continuar aqui com o texto, né? Para encerrar aqui o programa, né? Com os comentários, ainda tem uma boa parte do texto, eu vou ler aqui para nós, né? E para todos, para todas. E ele, depois de falar que o governador supremo é o espírito, ele fala que as zonas inferiores continuam em antigas desordens, não lhe importando os decretos renovadores que não hostilizam nem executam. Em se verificando semelhante anomalia, passa o homem a ser um enigma vivo, quando se não converte num cego ou num celerado. A gente pensar, né, já mais de 2020 anos que Jesus esteve entre nós, que nos passou, né, esse meio de conduta no bem, e ainda, né, ele fala que existem as antigas desordens, né, nas zonas inferiores continuam. Então, quer dizer, ele fala até aqui que o homem passa o homem a ser um enigma vivo, né? Porque eu acho que Jesus, os benfeitores espirituais, os espíritos elevados, falam assim, mas esse povo não vai sair dessa situação, né? Não vai não vai evoluir, não vai crescer. A gente tem repetido coisas muito do passado, das nossas condutas e comportamentos do passado, né? Quando é que isso vai acabar, né, Fran? Exatamente. Outro dia eu estava assistindo uma palestra em que colocava uma das situações sobre a vingança. E aí a pergunta do palestrante era: se você ainda tem sentimento de vingança, ou não que você vai fazer com as suas próprias mãos, mas você diz assim, Deus vai cumprir essa justiça, né? Deus vai fazer alguma coisa para essa pessoa poder cumprir, né, essa dificuldade que ela me fez passar. Ou seja, se a gente tem esse sentimento que não seja com as nossas mãos, a gente acha que a gente está evoluído, né? Eu não vou fazer nada contra essa pessoa, mas eu espero que Deus faça. Se nós temos esse pensamento, né, segundo o palestrante, nós estamos atrasados em 2000 anos na evolução. Então, a gente já tira por aí, né? Se nós estamos a todo momento, né, tentando entrar nesse roteiro de Jesus, lendo as obras da doutrina, também ouvindo palestras, né, ouvindo podcasts, compartilhando todo ensinamento, e nós ainda temos esse sentimento, que dirá
aquelas pessoas que estão à margem de todo esse conhecimento ou de qualquer outra religiosidade. Ainda prevalece o olho por olho, dente por dente, a vingança, um atraso de 2000 anos, quando da vinda do Mestre. Então, nós, né, por todo o conhecimento que nós temos e pela nossa vivência, respiramos, né, o mesmo ar de Jesus, né, historicamente, e ainda assim nós temos o sentimento de vingança, que dirá, né, as pessoas que estão agindo ainda no mal. Então, essa é uma reflexão importante. Então, não adianta eu vir lá o olho por olho, dente por dente, e só ver aquele conhecimento estagnado lá. Não, mas o que é aquele conhecimento que eu sei daquela época se reflete na minha vida, nas minhas atitudes? Então, é ler o evangelho dessa forma também. Se eu sou uma pessoa vingativa, eu estou atrasada 2000 anos. Então, é preciso, né? Preciso reformular esses sentimentos, pedir a Deus, nosso Pai, que nos ilumine, né? Para que a gente saia dessas trevas aí, né, Nando? Verdade, a gente precisa se iluminar. E aí ele encerra aqui com os dois últimos parágrafos. Ele diz assim: quem espera vida sã sem autodisciplina não se distancia muito do desequilíbrio ruinoso ou total. É necessário instalar o governo de nós mesmos em qualquer posição da vida. O problema fundamental é de vontade forte para conosco e de boa vontade para com os nossos irmãos. Puxa, ele encerra de uma maneira maravilhosa aqui, né, Fran? A importância da vida sã e da autodisciplina, né? Instalar o governo interno de nós mesmos e vontade para conosco e boa vontade para com o próximo. Essa vontade, ela vai ser norteadora, né? Para que a gente possa conduzir a nossa vida para o bem, para o caminho reto, né? Para o caminho, para a verdade, para a vida, para Jesus. Então, que nós consigamos nesse dia a dia equilibrarmos essas emoções, fiscalizar esses sentimentos, né? Prestar conta de nós mesmos todos os dias para nós mesmos, olhar ali no espelho, ver aonde eu posso melhorar e pegar, né, as rédeas aí da nossa própria vida para que nós não nos encontremos perdidos na nossa existência, né, esperando algo muito fantasioso acontecer, uma surpresa, né, algo assim que caia do céu. Não vai cair do céu, né? A gente precisa realmente ter a boa vontade de ir captando e acolhendo, né, as bênçãos a partir do trabalho, da disciplina. E aí sim a gente vai, né, sentir, né, mais perto de nós Jesus e toda a espiritualidade que vibra pela nossa evolução. Então, acho que não existe ninguém melhor do que nós mesmos para conhecer a nós mesmos, né? Se a gente tem alguma dificuldade de condução, de governo de si próprio, a gente pode buscar ajuda. Mas ao buscar ajuda numa terapia, por exemplo, né, eu que estou psicólogo, as pessoas vêm nos procurar, mas ninguém vai conduzir a sua vida, ninguém. Só se você deixar, né? E mesmo que você deixe, ainda a pessoa não vai conseguir totalmente, porque quem deve se conduzir a sua própria vida é você mesmo, ou você mesma. É nós que temos que nos governar. Então, para encerrar aqui, né, eu queria que você pudesse, Fran, falar aí, mandar um abraço para as pessoas, se despedir e fazer as últimas considerações para encerrar o programa. Sim, Nando. É sempre uma alegria, né, estar com vocês aqui virtualmente. Agradeço ao Nando, ao programa Alvorada Cristã. Possamos realmente, né, fazer essa alvorada dentro de cada um de nós, né, acreditando mais no nosso potencial, na nossa força,
na nossa fé, na nossa esperança, na nossa capacidade de realizar, né, e também conquistar os nossos sonhos, as nossas metas, que possamos ali ao longo da semana deixar um tempo para nós, para o nosso governo de nós mesmos, né? Lembrando que nós somos esse mundo que nós queremos ver. Então, vamos alinhar, né, os nossos pensamentos, os nossos hábitos, as nossas vontades, para esse mundo que nós desejamos encontrar. Porque certamente, né, colocando essa lente de aprimoramento, nós vamos encontrar em algumas pessoas, em alguns lugares que nós formos, essa energia renovadora, né, essa energia que promove realmente florescimento. Então, um abração a todos. Um abraço, então, para você aí, Fran. Um abraço para você, querida e querido telespectador e rádio ouvinte. A gente espera você no próximo programa, Alvorada. Então, Fran, manda aquele tchau, tchau aí para o ouvinte. Tchau, pessoal. Até mais. Tchau, Tchau. Nando. Tchau, tchau, tchau. E até o próximo programa, Alvorada. Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui, Alvorada, com Nando Garcia.